Olá galera, tudo bem? Sou o professor Marcelo Mello, de Química. Hoje eu vou tratar com vocês, das funções oxigenadas, primeira parte. A gente considera que nessa primeira parte das funções oxigenadas, a gente vai tratar das funções álcool, enol, fenol e éter. Nós vamos mostrar para você a identidade de cada uma dessas funções e os procedimentos de nomenclatura. Muito bem, então vamos lá. Primeiro vamos identificar um álcool. Quando que nós reconhecemos um álcool? Toda vez que nós encontrarmos o grupamento H, chamado oxidrila ou hidroxila, diretamente ligado a carbono de ligação simples. Essa é a identidade do álcool. Repito, quando a hidroxila ou oxidrila estiver diretamente ligada a carbono de ligação simples. Aqui eu coloquei um primeiro exemplo para você, com dois átomos de carbono. Veja você, a oxidrila está ligada com carbono de ligação simples. Então esse aqui é um álcool para nós. Leitura oficial, qual o procedimento? Como são dois carbonos, o prefixo é et. Ligação simples entre os carbonos, o infixo é an. E como se trata de álcool, a terminação vai ser ol. Então o nome do composto é etanol. Repetindo, et, que são dois carbonos, o an é ligação simples e ol, porque se trata da função álcool. Eu volto daqui a pouco nesse outro nome para esse primeiro exemplo. No segundo exemplo, nós temos aqui uma cadeia de 4 carbonos, por isso que é but. Ligações simples é o an, e como tem o grupamento H, é ol. Mas o porquê desses dois aqui? Porque esse grupamento H poderia ocupar outras posições. Então nós temos que posicioná-lo. E para fazê-lo, a gente numera a cadeia carbônica, começando pela extremidade mais próxima deste grupamento H. Então, numerando a cadeia daqui para lá, o grupamento H está na posição de número 2. Por isso nós colocamos aqui 2-ol. Então, ao lermos butan 2-ol, estamos lendo uma cadeia de 4 carbonos, ligações simples entre eles, e no carbono de número 2, a gente tem a identidade do álcool, que é o grupamento OH. No terceiro exemplo, nós colocamos aqui uma cadeia com um carbono a mais e colocamos aqui o radical, chamado radical metil. Você já viu isso. E como tem dois grupamentos OH, nós temos que numerar a cadeia para poder posicioná-los, e também o radical metil. E a numeração começa pela extremidade próxima dos grupamentos funcionais. No caso, a cadeia vai ser numerada a partir desse carbono. Então, nós temos no carbono 1, nós temos um grupamento H, no carbono 2 tem outro grupamento H, então nós temos um diol, e no carbono 3 nós temos o radical metil. Então, nós começamos a leitura pelo radical. O radical metil, que é o CH3, está ligado no terceiro carbono, por isso 3-metil. A cadeia tem 5 carbonos, é pente, ligações simples entre eles é AN, e agora nós temos dois grupamentos OH, por isso nós escrevemos aqui diol, duas oxidrilas em posições 1 e 2. Então nós temos aqui, repetindo, o 3-metil, o pentan, 5 carbonos, ligações simples, e nas posições 1 e 2, os dois grupamentos OH. E agora, essa cadeia fechada com oxidrila, se a cadeia está fechada, você coloca o prefixo ciclo, tem 4 carbonos, é but, as ligações são simples, o AN, e como tem o grupamento OH da identidade do álcool, a gente fecha com ol. Então aqui nós temos o ciclo butanol. E quando a cadeia é fechada e tem apenas um grupamento, obrigatoriamente ele estaria na posição número 1. Então não há necessidade de a gente fazer essa numeração. Agora eu quero voltar aqui no primeiro exemplo, que os álcoois mais simples, eles têm uma segunda leitura dita, usual. Você escreve a palavra álcool, você vai ler o radical que está ligado ao grupamento H. Esse radical é o radical etil de 2 carbonos, aí você completa com a terminação ico.
Então, ao ler álcool etílico, estamos lendo um álcool, tem o grupamento H, 2 carbonos, né? E em forma de radical, você chama o radical de etil. A segunda função é mais rápida, a função enol, né? A gente coloca porque essa função é importante lá na parte da isomeria. Mas a identidade do enol está muito clara aqui, ó. O EN significa ligação dupla. Ol tem que ter o grupamento H. Então, toda vez que nós encontrarmos a oxidrila, a hidroxila, ligar a carbono de ligação dupla, estamos na função enol. E um exemplo único que eu coloquei para você, está aqui, ó. Nós temos 2 carbonos, tem a ligação dupla e tem o grupamento H. Leitura oficial, 2 carbonos, você lê et, tem a ligação dupla, o EN, e como tem o grupamento H, a gente fecha com a terminação ol. Então nós temos aqui, né, o etenol. Muito bem. A próxima função é a função fenol, cuja identidade está aqui, ó. É quando a oxidrila, a hidroxila, estiver diretamente ligado ao anel aromático. Então, para ser fenol, obrigatoriamente a oxidrila tem que estar ligada, né, à identidade aromática que é o benzeno. Muito bem, procedimento de leitura. O grupamento H você pode chamar de hidroxi e a cadeia aromática você chama de benzeno. Então esse composto, que é o primeiro da série, é aquele que identifica, né, a função, nós podemos chamá-lo de hidroxibenzeno. Agora esse termo hidroxibenzeno, né, embora oficial, ele é muito pouco usado. Por quê? Porque o nome mais importante para o hidroxibenzeno é o termo fenol, que não só indica, né, a função a que pertence, mas se trata dos principais compostos, né, da classe fenólica. Por isso que ao falar fenol, a gente está fazendo referência ao hidroxibenzeno. Um outro exemplo aqui, nós colocamos um radical metil na terceira posição. Lembrando que a função fica no carbono número 1, no sentido horário, a gente tem o radical metil em posição número 3. Lembrando que o grupo benzeno com a oxidrila vai ser sempre chamado agora de fenol. Então, ao ler fenol, você está lendo todo esse grupamento. Então, voltando aqui no nosso exemplo, no terceiro carbono, nós temos o radical metil, por isso nós chamamos aqui, ó, 3-metil. Lido metil, que está na posição número 3, a gente acrescenta a palavra fenol, fazendo referência a essa identidade toda aqui. Agora, quando a gente tem 2 grupamentos ligados ao benzeno, nós podemos tê-los em posições orto, meta e para. Posição orto, posições 1 e 2, posição meta, posições 1 e 3, e o prefixo para posições 1 e 4. Por isso que ao invés de colocar aqui 3-metilfenol, eu posso escrever a letra M de meta, que significa posições 1 e 3, né? Meta-metilfenol. É um procedimento utilizado quando a identidade aromática ela tem 2 grupos ligados, né, na sua estrutura, nessas 3 posições citadas. E para fechar, a função éter, né, cuja identidade é o oxigênio entre carbonos. Então, toda vez que você encontrar o oxigênio entre carbonos, você vai estar trabalhando com a função éter. E como a cadeia ela é uma cadeia heterogênea, a maneira de fazer a leitura é um pouco diferente. E eu quero te mostrar. Você lê por partes. Você começa pelo lado que tem uma quantidade menor de carbono. Então veja você, é esse lado aqui que tem apenas um carbono. E o prefixo para um carbono é met. Como tem o oxigênio que indica a função éter, a gente acrescenta oxi. E a outra parte que tem mais carbonos, você vai ler o hidrocarboneto correspondente. São 2 carbonos, é et, ligação simples, AN, e como você vai ler como hidrocarboneto, termina na letra O. Então nós temos o metoxietano. Volto daqui a pouco nessa outra nomenclatura. O segundo exemplo, né? De novo aqui, ó, um carbono com oxigênio, um carbono é met,
o oxigênio é óxido, então está lido aqui metóxido. E o hidrocarboneto correspondente à identidade aromática, você sabe, ele é lido benzeno. Então aqui nós temos o metoxibenzeno. E para fechar essa primeira parte da nossa fala no éter, nós temos aqui um éter, onde tem uma parte aberta e uma parte fechada. Mas lembrando, você sempre começa pelo lado que tem uma quantidade menor de carbono. Como são dois carbonos, ok? E tem logo em seguida o oxigênio, você lê etoxi, os dois carbonos com o oxigênio. E aqui você tem uma cadeia saturada, cíclica, de 4 carbonos. Como é fechada, você lê ciclo. Como são 4 carbonos, é but. As ligações são simples, você coloca o AN. E como é hidrocarboneto, termina na letra O. Então nós temos o etoxi ciclobutano. Voltando no primeiro exemplo, essa segunda nomenclatura. Para éteres mais simples, você pode usar o seguinte procedimento. Você escreve a palavra éter, você vai ler os radicais por ordem de tamanho. Você lê primeiro o metil, está aqui, metil. Depois você lê o etil, está aqui. E no último radical lido, você acrescenta a terminação ico. Então nós temos o éter metil etílico. É uma nomenclatura também usual para a função éter. E para terminarmos aí a nossa fala, esse segundo exemplo, Os radicais são metil e atenção, o radical do benzeno, coloquei até aqui numa cor diferente, é chamado radical fenil. Então nós lemos éter para se referir à função, metil, que é o radical CH3, fenil, que é o benzeno como radical, e a terminação ico. Assim a gente fecha essa nossa aula. Um abraço, e aguardamos você numa outra oportunidade. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva, e pode me seguir aí no nosso Instagram. Um abraço a todos.